debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada, isso aí, o junho tá chegando e com ele chegam muitos destrinchados pra você. Já tivemos destrinchando os azuis, tivemos destrinchando os vermelhos, hoje vamos com mais um azul, mas esse aqui é um pouquinho diferente. Esse é o episódio que a gente resolveu dar toda a liberdade poética para o nosso mais falastrão integrante, Thiago Tártaro, isso mesmo. Hoje ele está liberto de todas as amarras e vai poder falar o quanto quiser, porque o assunto é longo, mas eu garanto a você que em nenhum momento vai ficar maçante, porque Thiago Tártaro lhe levará nesse mergulho à viagem na grande toada, escrita por Ronaldo Barbosa, Utucari Yanomami, Um Canto para Davi Copenaua. Bom, o título da toada já é bem descritivo, mas tem muito mais coisa por trás desta homenagem que o Caprichoso vai prestar a esse grande líder. Thiago Tártaro, boa noite, gravando aqui nesse domingo sombrio, eu e você, para mais um Destrinchando. Boa noite, meu grande amigo Igor. Boa noite, pessoal aí que nos ouve. Sabe, Igor, que eu tava olhando, já tá para fazer um ano que eu não faço um Destrinchando, né? Eu tava com saudade desse quadro, especialmente de fazer esse quadro, que para mim, não escondo de ninguém, é a menina dos olhos do produto que a gente oferece e que jamais em festival algum tivemos aqui concorrência. Tá cheiroso. É isso aí, não aceite imitações. E deixando as brincadeiras de lado, hoje é dia de Destrinchando, mas é um Destrinchando um pouquinho diferente. Por que é diferente? Eu vou te explicar. Tinha um episódio há muito tempo atrás prometido nas lendas e nos becos e vielas do Papo de Toada, que era o seu Thiago Tártaro resenhando o livro A Queda do Céu. Então essa ideia ficou, e nada do Tártaro apresentar o roteiro desse episódio. Eis que o Caprichoso lança essa toada e finalmente agora temos um motivo para forçar o Thiago Tártaro a entregar esse roteiro. Ele não entregou um só, ele entregou 2 roteiros. E 2 roteiros maravilhosos. Então, vamos aqui com o primeiro Destrinchando da história, nunca visto na história do festival, que vai ter 2 partes. Eba! Então esse aqui está começando, porque a gente vai começar a falar sobre um tópico mais específico e depois a gente vai enveredar para a toada. Vai ser um Destrinchando bem legal, bem interessante para você que não conhece, para você que quer conhecer a história de Davi Copenaua. Vem com a gente que vai começar a partir de agora. Bom, Thiago Tártaro, afinal de contas, quem é Davi Copenaua? A gente torcedor médio do Boi, sabe que Davi Copenaua já apareceu, inclusive, no Festival de Parintins. A gente sabe que, ultimamente, ele está meio acometido de alguns problemas de saúde. Mas, afinal de contas, quem é Davi Copenaua e por que ele é tão importante? Bom, Davi Copenaua é uma liderança dos povos Yanomami e um importante nome no debate sobre os direitos dos povos originários no Brasil, aí, com grande ressonância na mídia brasileira e até internacional. Isso tudo por conta da forte participação que ele tem em movimentações políticas, eventos, isso tudo desde os anos 80, né? É importante dizer, a gente aqui no Papo de Toada já tem um episódio sobre os Yanomami, mais especificamente sobre o ritual Reahu, que aconteceu no festival do ano passado, mas era para a temporada 2020. Eu vou tentar não me repetir, né? Em alguns momentos eu vou voltar a coisas que foram faladas naquele episódio, mas eu vou tentar não repetir. Então, são 3 episódios, caso você nunca tenha ouvido. Por quê? Uma dica que eu te dou é, vá àquele episódio, eu até vou fazer algumas autocríticas sobre coisas que eu falei ali, volte para cá e depois ouça o episódio que vai ser lançado depois desse. Exatamente, Thiago Tártaro fazendo o trabalho de hiperlinks dos nossos episódios. Bom, Thiago Tártaro, agora que eu já sei quem é Davi Copenaua, eu quero saber, mas
da onde que veio esse livro, esse bendito livro, que você tanto queria falar sobre, que a gente já ouviu ser citada várias vezes, não só na literatura como um todo, mas também no próprio Festival de Parintins, o livro A Queda do Céu. O que é esse livro, Thiago Tartaro? Assim, resume ele para um leigo. Resume como se eu tivesse 5 anos. O que é A Queda do Céu? Boa. A atuada do Ronaldo Barbosa é uma grande homenagem ao Davi Copenaua, né? E a ideia desse episódio é amplificar essa homenagem e transformar ele numa grande ode, numa grande homenagem, num grande louvor ao Davi Copenaua. E nada melhor do que celebrar uma pessoa, se não pela obra, do que sobre a obra dela, sobre o que ela escreveu. A Queda do Céu é um livro ditado, escrito, organizado e publicado pelo Davi Copenaua em parceria com o Bruce Albert. Parece muita coisa, né? Mas é porque esse livro ele tem uma história muito interessante. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, esse Bruce Albert, que ele é o que? Um antropólogo, um sociólogo? O que ele é? É um antropólogo francês. Tá, é um antropólogo francês, então ele conheceu o Davi Copenaua, Isso. achou a figura interessante e resolveu publicar um livro. Exatamente. Então Davi ditou para ele e ele escreveu. Basicamente isso. Também. Então, os processos do livro são diferentes, né? O Bruce Albert é um antropólogo francês e ao longo dos anos 90 ele viveu com os povos Yanomami, inserido mesmo dentro das aldeias. Não foi só os anos 90, tem uma gordurinha para os 80, uma gordurinha para os 2000, mas ele viveu esse tempo todo com a etnia Yanomami, conheceu Davi Copenaua e ficou colado no Davi Copenaua por muito desse tempo que ele ficou inserido na cultura Yanomami registrando. Fez muitas entrevistas com Davi Copenaua, acompanhou o Davi Copenaua em muitos momentos, e os dois escreveram juntos sim também, né? Inclusive aqui na Queda do Céu tem um álbum de fotos anexado ao livro. Você vê o Davi Copenaua de papel e caneta na mão, né? Quer dizer, o Davi Copenaua fala e escreve em português, pelo que me consta, e ele ajudou. Então não foi só assim, eu transcrevi entrevistas que alguém me deu. Não, é um processo de escrita a 4 mãos, onde as 2 mãos do Davi Copenaua são muito mais importantes, porque ele teve esse trabalho de fazer o registro, né, de falar, de dar o conteúdo, e o Bruce Albert dando ali um apoio com base no quê de antropólogo, com base no conhecimento de antropologia que ele tem. Então eu gravei, nós pensamos, eu e Bruce. Eu procurei saber que ele poderia ajudar a própria nossa língua, porque nós gravamos, eu gravei a minha palavra para traduzir com Yanomami em português, para poder sair livro meu. Não é da antropólogo, mas ele está ajudando para próprio Yanomami pediu para fazer esse livro para dividir para outro lugar. Que história vai ter nesse livro? Contando a história de Chabore, contando de sonho, contando de terra, de floresta, do céu, chuva. Um outro motivo pelo qual a gente vai louvar esse livro e pelo qual a gente está colocando ele aqui nessa primeira parte do Destrinchando é: se você pegar esse livro para ler, e eu vou falar isso muito ao longo desses 2 capítulos, leiam este livro, por favor. Né? Se você gosta de festival, se você gosta da discussão que o festival suscita dos povos indígenas, é essencial que isso não pare em assistir as apresentações, ouvir as toadas. Leia esse livro, por favor. Né? É que o Conselho de Arte fez isso, leu esse livro. Então, se você for ler, muitas foram as vezes em que eu li esse livro e que eu falava, caramba, isso aqui tá com muito cara de texto do Edmundo. É porque o Davi Copenaua copiou o Edmundo? É evidente que não, é justamente o contrário. Né? O Conselho de Arte se deixou inspirar por essa obra maravilhosa
e inseriu ali no seu discurso uma afinação muito grande com o discurso que tem aqui no livro. Tá, mas me conta assim, como é que o ponto de vista narrativo é o que? O Davi falando em primeira pessoa, se mistura com alguém narrando a vida dele? Eu não entendi essa parte ainda. O livro é todo em primeira pessoa, né? É o Davi falando aqui realmente, e é muito interessante porque esse livro é um caleidoscópio, como a própria introdução do livro, feita pelo Viveiros de Castro, outro grande antropólogo, fala. Então, o livro se estrutura como se fosse uma série de falas ou um compilado de escritos, e aí existem várias temáticas diferentes no livro. E essas temáticas, elas vão se colocando, parando, indo adiante, se retomando, o que no primeiro momento poderia ficar muito confuso, mas esse livro é muito mágico porque ele estabelece uma lógica interna e não fica desorganizado, muito pelo contrário. Tanto que você consegue delimitar, ao ler esse livro, muitas temáticas e subtemáticas. Então, como a gente vai organizar o episódio de hoje? Eu peguei 3 dessas subtemáticas, as que eu considero essenciais para a gente entender a toada, e a gente vai fazer uma espécie de sobrevoo panorâmico por essas três temáticas. Vale frisar, o livro tem muito mais do que isso. É um livro de 700 páginas, é gigante, tem muito conteúdo, mas a gente só vai ficar nisso daqui. Para você ter uma noção de tudo que esse livro tem para dizer e de todas as mensagens que ele tem para passar, faço aqui novamente o apelo. Leia esse livro, vai mudar a sua vida. Os 3 subtópicos que a gente vai pegar são a autobiografia do Davi Copenaua, ou seja, ele falando, lógico, né? Ele falando da própria história. A gente vai falar um pouco de usos, costumes e crenças dos povos Yanomami que a gente não tratou no episódio do Reahu, ou seja, ouça o Reahu, ouça esse, você tem um espectro um pouco maior dos usos e costumes dos povos Yanomami, e uma antropologia dos brancos, ou seja, o Davi Copenaua se colocando no lugar como se fosse de antropólogo, ou de antropólogo realmente. Quem faz essa provocação é o Viveiros de Castro na introdução do livro, quer dizer, o Davi se coloca não propositalmente no lugar de antropólogo, e ele analisa os brancos, né? Desafiando a arrogância dos brancos, que sempre se coloca no papel de agente a estudar os outros povos. Agora não, agora o branco é também um objeto de estudo. Antes de a gente entrar nas temáticas, nas subtemáticas, tem um ponto do teu roteiro que tá me encucando aqui. A gente tem ouvido, a gente passou os últimos 4 anos ouvindo muito a tal da expressão fake news, né? E uma das coisas que você vem trazendo nesse episódio, até antes de começar a entrar de fato nas 3 subtemáticas que você acabou de falar, é a questão do contraponto que esse livro faz, meio que sem querer, a um outro livro que eu nem conhecia. Então fala um pouquinho mais sobre isso. Nem eu e nem gostaria de conhecer. Quem diz isso é o Viveiros de Castro na introdução. O Viveiros de Castro na introdução do livro diz 3 coisas que vale a pena destacar aqui. A primeira dessas é essa que você retoma, amigo. Diz o Viveiros de Castro que esse livro sai em um contexto muito oportuno, porque a obra que você tinha sobre os Yanomamis até então era um negócio translocado chamado A Farsa Yanomami, de um cidadão chamado Carlos Alberto Lima Mena Barreto. Esse livro foi lançado lá nos anos 80, 90, e esse livro é basicamente um conjunto de fake news e teorias conspiratórias sobre os Yanomami, como do tipo: os Yanomamis não existem como um povo uno. Eles são várias aldeiazinhas que não se comunicam entre nada, e Yanomami é uma invenção das ONGs internacionais para tentar entregar a Amazônia para os interesses estrangeiros. Tudo, evidentemente, uma grande balela, uma grande mentira. E, além disso, ele diz que... o Viveiros de Castro, diz que não só o povo existe, é evidente que os povos Yanomamis existem,
que o povo Yanomami existe, né? Como ele é avançadíssimo, né? Em estrutura das suas crenças, estruturas sociais, etc. Outra coisa muito importante aqui de frisar da introdução que o Viveiros de Castro faz é que esse livro ele é publicado primeiro na França, em algum momento da década passada, e depois ele é publicado em português aqui do Brasil. E aqui no Brasil, ele sai na época do golpe de 2016, ele sai ali por 2017, 2018. E o Viveiros de Castro, vendo a questão política que estava naquele contexto de bololô, de impeachment, de direita querendo voltar ao poder pelo tapetão, etc., ele já naquela época coloca uma anteninha de fora dizendo uma coisa: olha, para os Yanomamis nunca teve bom, mas com esse contexto político que a gente tem aqui, pode ser que piore. Isso está na introdução do livro, esse medo, essa barra por profecia, ou como queira, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso lá na frente. E número 3, a gente adiantou um pouquinho, a questão do caleidoscópio temático, realmente, né? Então, quem estabelece essa questão de que o livro tem vários temas que vão se colocando juntos e misturados e formando uma grande lógica interna que é perfeita, é o Viveiros de Castro. Então, se você for pegar esse livro e leia também a introdução. Tem muita gente que não gosta de ler a introdução dos livros, ainda mais quando é feita por outra pessoa. Eu faço aqui esse apelo. A introdução desse livro é muito boa. Ela ilumina e te dá um guia de leitura, tanto que é a partir da introdução que a gente pegou essa questão das 3 subtemáticas e vamos explorar 3 delas. Vale frisar, tem mais, leia o livro. Beleza, então. Cara, só isso foi a introdução, cara, já é muito interessante. Então, só esse preâmbulo ali. A questão do contexto é muito interessante, né? Como quem estava mais atento aos movimentos que aconteciam ali por volta de 2016, 2017, tinha clara noção do que poderia vir. E grande parte dessa galera, grande parte da outra galera, né, acabou só se dando conta 2, 3 anos depois, quando a cagada já estava feita. Mas, passando isso aí de lado, vamos aos teus 3 pontos, Thiago Tartar, aqueles que você selecionou como os mais importantes, os mais interessantes, enfim. Então vamos começar falando sobre a biografia, né? Esse livro, como é que ele trata a biografia do Davi? Ele fala, é o próprio Davi falando sobre a infância dele? Como é que é isso aí? Exatamente. Todo livro é o Davi falando. É importante frisar isso, tá? Todo livro é como se fosse todos em primeira pessoa, transcrições, ou seja, não tem outra pessoa falando no livro que não o Davi Copenaua, no miolo do livro. É claro que tem várias notas de rodapé do Bruce Albert, tem a introdução, tem o pós-fácil, mas o miolo do livro é só Davi Copenaua. Então tudo que eu estiver falando aqui, a partir de agora, são coisas que o Davi Copenaua falou no livro. Constam lá, e eu, inclusive, em alguns momentos, vou abrir aspas para o Davi e vou falar coisas que constam no livro aqui, e o livro vai estar como referência bibliográfica, tá? Beleza. Davi Copenaua, eu obviamente vou falar na terceira pessoa, né? O Davi Copenaua nasceu no ano de 1956, perto do rio Tototobi, ou Tototobi, eu não sei pronunciar, naquele que viria a ser o território Yanomami. Claro que já era Yanomami, mas não existia demarcação, por isso que eu digo viria a ser, né? E Igor, uma coisa, você notou que o nome do Davi Copenaua é Davi? É um nome atribuído à branquitude? Pois isso aí já pensei sobre isso, mas tem alguma explicação isso? Então, é que é assim, uma das formas possíveis de nomeação pelos Yanomamis é a questão da alcunha. Então, espera-se que a criança cresça um pouco e ela desenvolva certas características físicas ou psicológicas. Com base em uma dessas características físicas ou psicológicas, o grupo ou os pais nomeiam a criança. O belo, o inteligente, o rápido, entendeu? Entendi, tipo assim, o Igor o triste, seria isso? Seria só o triste. Ah, só o triste, ok. Isso, não sem Igor. Sem Igor, ok. E aí o que acontece?
durante a infância do Davi, aquela aldeia onde ele viveu a infância teve um contato com missionários cristãos. E naquela época o Davi ainda não havia sido nomeado por conta disso, né? Então estava se esperando ele crescer um pouco para demonstrar melhor as suas características e assim poder ser nomeado. O pessoal da missão, né, desse contato, esses cristãos acharam isso estranho, não sei o que, e resolveram nomeá-lo aí como Davi. Diz o próprio Davi que deram o nome daquelas peles dos brancos com as quais eles ficam olhando em uma referência à Bíblia. Tá, mas peraí. E o nome Copenau? Ele já tinha o nome Copenau? Eu não entendi. Copenaua veio depois, e Copenaua, no idioma Yanomami, quer dizer vespa. Então, ele foi nomeado pelos brancos como Davi. Claro que os pais depois adotaram essa nomeação. Veio Copenaua depois, em referência à vespa. E vespa porque ele era muito espivetado, muito sapeca. Então, colocaram o nome de vespa. E na crença Yanomami, a vespa Copenaua é uma vespa lendária, e ela é assim espivetada, irritada, né, ardilosa, porque ela bebeu o sangue de um guerreiro lendário em tempos imemoriais, né, digamos assim. E aí, algum tempo depois, já na luta política, quando Davi entra pela luta política, existe esse costume que foi adotado pelos povos originários. Eu não sei necessariamente qual etnia começava com isso se espraiou para as outras, né? De colocar o nome da etnia no final. Então hoje o nome do Davi Copenau é Davi Copenau Yanomami. Registrado em cartório. No livro não diz, é registrado em cartório, eu também não procurei, não vou dizer uma coisa que o livro não diz. E aí ele registra no livro que na infância, no começo da adolescência, ele era um ótimo caçador de antas. Ele saía ali com os outros homens da aldeia dele para caçar antas. Ele registra ali de uma maneira bem emotiva a caçada da primeira anta dele, né? Que ele ficou com dó, é natural, porque você está tirando a vida de outro ser vivo, etc. Ele guarda com bastante emoção essa memória. E aí, ainda na infância e viradinha para a adolescência, ele já começa a perceber que ele não era uma criança comum. Ele começa a perceber que ele tinha sonhos estranhos, né? Sonhos que as outras crianças não tinham. Então, nós chamamos xamã. O Shabori me criou coragem para falar com vocês, os brancos, para respeitar nosso direito. O que é o Shabori? Shabori é humano, espírito que protege, espírito que anda em qualquer lugar, espírito que qualquer gente que usa como rezar. Então nós chamamos xamã, Shaberiba. Xamã fala com esse espírito. Sim, a xamã a gente usa para proteger as terras, para proteger a aldeia, proteger povo e para fazer um trabalho quando a pessoa está doente da aldeia. Então a gente usa uma iacuana uma árvore que a gente tira o leite dele para a gente usar para poder chamar o Shaberiba. Ele sonhava com Yanomamis que vinham para ele nos sonhos, desciam a terra e dançavam para ele. Se você está vendo do outro capítulo sobre o Reahu, você vai saber muito bem que são os espíritos auxiliares Chapiri, Chapiripê. Que a gente está falando, ou seja, desde muito pequeno, os espíritos da crença Yanomami, os espíritos da teologia, da teogonia Yanomami, estão aqui presentes em contato com o Davi Copenaua.
O Davi tinha xamãs na família, e aí um xamã da família dele, em algum momento da adolescência, resolve iniciá-lo. Não, você vai ser um xamã. E aí ele, beleza. E aí esse processo foi um processo muito, para nós que observamos de fora, isso é um julgamento meu de fora, muito difícil, né? Eu não conseguiria. Ele ficou 5 dias praticamente sem comer, né? Comendo o estritamente necessário para se manter vivo, né? Porque a ideia era que ele se purificasse, ou seja, então para purificar o corpo não podem ter coisas de fora do corpo dentro. Então ele ficou 5 dias comendo o suficiente para só se manter vivo e inalando diversas vezes durante esses 5 dias o pó ritualístico Yacoana-ri. Eu vou ler para vocês 2 trechos em que ele fala da iniciação. Então diz o Davi Copenau aqui na página 139 do livro. Abre aspas. Isso durou um bom tempo, uns 5 dias ou mais. Durante todo esse tempo, meu sogro não parou de soprar Yacoana nas minhas narinas. Fui ficando cada vez mais magro e minhas costelas começaram a aparecer. Estava muito sujo e tinha os olhos fundos de fome e sede. Quase não comi nem bebi durante todo esse período. E aí, aqui na página 146, ele continua falando sobre o processo de iniciação dele. Abre aspas. Foi assim que aconteceu comigo. Fiquei apavorado porque não tinha visto nada igual. Os sonhos que tinha desde pequeno eram pouca coisa comparados àquilo. Quando vi pela primeira vez os chapiris descendo para mim, aí sim entendi o que é medo. O que comecei a ver antes de distingui-los com nitidez, era de fato aterrorizante. Então, a primeira citação que eu fiz, da página 139, fala do processo físico, dele ficar sem comer, sem beber, etc. E na segunda é a conclusão desse processo, né? Quando ele realmente viu os espíritos auxiliares como um xamã deveria ver, né? Muito jovem, e aqui é feito esse registro de uma forma muito interessante, né? Temos aí então o jovem Davi Copenaua, já xamã Yanomami. Já bem jovem, ele já tinha um papel. Dá para falar que é político? Não, porque assim, o Davi Copenaua se torna uma liderança Yanomami no âmbito nacional na sua relação com os brancos. Não, mas eu digo dentro da própria aldeia. Então, não, porque a política Yanomami ela é bem horizontal. Então, as decisões elas são tomadas coletivamente para os povos. Nas aldeias, as decisões são tomadas coletivamente. Ele é um líder espiritual. Entendi. Então, pensando aqui, fazendo a comparação com o festival, no festival a gente não tem o pajé e o tuxaua. Sim. Para os Yanomamis é como se tivesse pajé e sem tuxaua, porque o poder do tuxaua está dissolvido e igualmente distribuído nas pessoas. Claro, mais em umas do que em outras. Por exemplo, as pessoas mais velhas têm mais poder de decisão do que as mais jovens. Entendi, mas assim, eu achei estranho porque assim, como tão jovem se tornar um xamã, se geralmente as etnias trabalham essas relações sociais por idade, né? Geralmente a pessoa mais velha, o mais ancião tem mais respeito, enfim, tem mais poder, entre aspas, dentro do... Pelo menos é o que a gente ouve. Sim, é que, bom, isso não tá dito no livro, estou saindo do livro para contemplar isso que você diz. O que eu acho é que o Davi Copenau é um cara diferenciado desde antes. Então, a todo momento, quando você está lendo o livro, você vê que o Davi Copenau é um cara fora da média. Ou seja, os espíritos já aparecem para ele desde cedo. Entendi. Ele é chamado para trabalhar desde cedo na intermediação política dos Yanomamis com a branquitude. Depois ele sai do país, ele tem ressonância internacional. Então, quer dizer, o Davi Copenau era um cara diferenciado e abençoado pelos Furomama e pelos espíritos auxiliares Chapiri desde sempre. É o meu palpite. Visionários proféticos, xamãs bruxeleiros, chefes dos grandes rituais. Pajas curandeiros. Sem Yacoana, ninguém vê. Só tomando em pó de Yacoana, a gente fica os olhos
fica diferente. Para poder enxergar o Xabori vem de longe e para poder ver o caminho dele. Só gente grande toma esse pó, não? Ou criança também? Não, criança não pode tomar, Sei. nem mulher não pode tomar. Só quem quer Xabori, quem quer ficar bagelança, quem quer trabalhar de saúde, cuidar de saúde, eles podem usar. Uma pessoa qualquer pode fazer essa invocação do Xabori? Precisa ter uma escolha? Como é que é isso? Como é que é definido isso? É assim, a nossa comunidade escolhe o Xabori, escolhe uma pessoa, quem quer, está interessado em virar Xabori. Porque Xabori é uma coisa fácil, não. Xabori é difícil. Por exemplo, por que é difícil? Porque eles não se mostram. Para eles para mostrar o corpo, mas que usa primeiro, como eu falo, a Nhakuana. Que você deixa tudo, a sua comida, não pode mais comer, não pode tomar água, não pode andar, não pode tomar banho, porque se você se você a gente quer virar bagé, que deixa tudo, que deixa para usar depois de novo. Esse Xabori não é como de brincadeira, não, é de sério mesmo, porque a gente prende com energia da floresta. O Xabori é especial, são bonitos, outros estão brilhosos, também tem outro espírito mau, tem espírito bom. No roteiro que você mandou, Thiago, existe um nome que eu nunca ouvi falar e que aparentemente ele é importante para a biografia do Davi. Quem que é Osvaldo? É muito interessante essa questão do Osvaldo, porque é um cara que teve de uma missão, né, provavelmente ele era um militar, eu não me lembro, eu não anotei, na verdade, aqui no meu roteiro, se ele fazia parte do exército, mas provavelmente sim, ele era de um grupo de brancos que chegou e estabeleceu contato com a aldeia do jovem Davi Copenaua, e ele ficou muito marcado na memória do Davi Copenaua. Em boa parte do livro, ele se refere a Osvaldo como um dos primeiros carregadores, como um dos primeiros portadores da epidemia Chauara, que a gente vai ver mais tarde o que é. E não por menos esse Osvaldo ter ficado na memória. Ele era o líder dessa expedição e, ao se aproximar dos Yanomamis, ele ofereceu armas de presente para os Yanomamis. Olha que imbecilidade. E aí, nessa relação, o Osvaldo tentou sequestrar uma cunhã para forçar um casamento com ela, e um dia ele explodiu uma bomba na aldeia. E aí, naturalmente, saiu fumaça da bomba, e o Davi Copenau atribui a fumaça dessa bomba a primeira epidemia Chauara. Então, olha para você ver como é cruel a coisa, né? Então, você já tinha os brancos dando nome para ele, outorgando o nome. Ele não fala disso com pesar aqui no livro, não tem uma carga de pesar, ele relata apenas. Mas a gente observando aqui de fora, porra, não deixaram a cultura do cara nomear o cara, dar um nome, que é a coisa mais particular que a gente tem. E depois um outro cara que estabelece o contato vai explodir uma bomba. Provavelmente era uma bomba de efeito moral, uma bomba de fumaça, mas isso ficou muito marcado, porque a questão da fumaça é muito importante para o Davi, porque na fumaça, a fumaça é um dos vetores da Chauara, que é a epidemia canibal. Então o Osvaldo é uma memória negativa que o Davi carrega e cita diversas vezes no livro. Então, às vezes ele fala epidemia de Osvaldo, desde o dia que o Osvaldo soltou a fumaça, Osvaldo, vocês vão ver bastante esse nome
quando vocês lerem esse livro. Então meio que esse fato isolado acabou se tornando simbolicamente o advento de todas as coisas horríveis que o branco levou pro povo Yanomami, né? Muito, muito interessante como o Davi, não sei se intencionalmente ou não intencionalmente, ele simbolizou nesse fato, nesse evento, o que viria a acontecer posteriormente. Então, é triste pra cacete. Embora ele não fale com pesar, mas assim, a gente sabe que isso mudou muito da história do povo Yanomami, certo? Sim, foi uma das primeiras vezes em que ele teve contato com a crueldade explícita do branco, né? E aqui eu vou sair do livro de novo. Eu acho uma violência simbólica a questão do nome, mas no livro não está registrado como violência simbólica. Eu a considero. O ato de violência do Oswaldo, ele é muito mais colocado, ou seja, da arma para os gentios. Que negócio é esse, né? Explodir uma bomba, sequestrar uma mulher para forçar um casamento. Que prehistoricismo, que babaquices, para dizer o mínimo, né? Enfim, aí o Davi foi crescendo. Houve contato com povos cristãos naquela aldeia depois, e eles chamavam essa gente de povos de Teuzi. Um dia, a missão católica, que morava perto da aldeia onde o jovem Davi morava, eles pediram ajuda dos Yanomami para a construção de uma pista de pouso, né? E aí, os povos de Teuzi, os católicos, foram vetores do quê? Chauara, epidemia. Né? Há uma epidemia nessa época da construção dessa pista de pouso, há uma epidemia de sarampo na aldeia, e o Davi pega sarampo. Né? Ele fica gravemente doente, mas consegue se curar. Rapidão, é interessante a gente falar sobre isso aqui, cara, porque às vezes eu já ouvi algumas pessoas completamente sem noção, leigas e não é nem leiga a questão, é mais com falta de sensibilidade, de ouvir assim, mas nossa, índio pegou sarampo e quase morreu, mas como assim sarampo? É uma doença tão... sabe aquela falta de... Cabe falar nesse momento do episódio o óbvio, que meu querido, para um povo que vive isolado, uma gripe é muito grave. Pelo simples fato biológico, ele não tem anticorpos para isso, seu animal. Exato. Falta um vídeo do Átila e Amarino, né? Exatamente. Povos, e não é nem questão de ser isolado, são povos distantes. Vamos supor que o mundo não fosse mega interconectado de avião, de navio, de carro, etc. Até pra gente sair dos povos indígenas, porque pode vir cancelador de Twitter aqui, né? Vamos pensar que no multiverso o Brasil não tem tanta conexão com um país que do outro lado do oceano, um país qualquer. É natural que nós brasileiros, nesse cenário hipotético, não tenhamos a imunidade necessária para as doenças do povo do outro lado do oceano e eles não tenham resistência às nossas doenças. É isso que acontece com os Yanomami na crise de sarampo, em outras epidemias que a gente vai ver aqui, que são muitas. Infelizmente são muitas, né? Infelizmente são muitas. Mas então, você colocou um pouco mais sobre esse contato com os brancos, não só na relação com as missões e com os católicos e tal. Tem uma parada que me pegou aqui nesse roteiro, Thiago Tártaro, que é sobre a questão da cristandade, né? O Davi, ele tem ele é muito honesto, sincero nesse livro, quando ele fala que ele até chegou a cogitar se converter cristão. Sim, houve ali sempre um trabalho dos brancos. Bom, como o Davi era jovem, a gente provavelmente está falando aqui de anos 70. Um trabalho no sentido de evangelizar os Yanomamis, e o Davi cogitou se converter. Depois ele não caiu na real, porque, não sei, ele recusa, mas ele se entristece, ele registra o entristecimento dele ao ver que alguns, graças ao Mama, poucos Yanomamis, se converteram ao catolicismo. Então aqui na página 280, abre aspas, além disso, os brancos, apesar dos meus esforços, continuavam falando duro comigo. Davi, você está em pecado, é ruim, não use brejeira nem tabaco, não deseje mulheres, não beba pó e acoana. Satanás está enganando você. Temos para você
vai queimar na fogueira de Chupari. Com o passar do tempo, escutar essas censuras constantes acabou enfraquecendo as palavras de teosia em mim. Elas só pareciam saber falar de pecado e recriminações. Eu estava começando a ficar cansado delas. Quer dizer, esse começando a ficar cansado, quer dizer, ele antes no livro, né, não estou deduzindo isso, ele diz, antes dessa citação aqui, que ele estava indo. E aí ele percebeu que o catolicismo ele é muito pautado na proibição. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, que negócio é esse? Eu não posso nada. Né? Então, eu tenho essa natureza maravilhosa, eu tenho o pó e a coana, eu tenho os espíritos auxiliares, eu não posso fazer nada disso. Né? Que negócio é esse? Esse trecho que eu destaquei agora, ele é o processo de quebra, de rompimento do Davi com essa ideia de conversão. E nós já tinha, Chabori já tinha para curar, para se comunicar, para se preparar, já tinha tudo isso. Depois que chegou os brancos lá na nossa terra, aí que prejudicou nossa saúde. Então nós tentamos, os velhos Chabori tentaram, mas não conseguiram. Porque era outra doença, vem trazido de longe. A minha mãe morreu de sarampo. Porque esse missionário que trabalhou lá, ele foi tirar suas férias na cidade dele. Ele foi lá na Inglaterra. Ele voltou para Manaus, Boa Vista. Ele trouxe essa doença, sarampo. Então aqui todo mundo pegou e transmitiu. Até muitas pessoas morreram, muitas pessoas. Morreram muito meus parentes, até minha mãe morreu nessa doença. Então o Chabori não conseguiu, porque era outra doença. O tempo vai passando, né? A gente já tem aí o Davi jovem adulto. Surge para ele um trabalho na FUNAI, né? Pelo contato tanto com aqueles católicos que o nomearam, quanto pelo maléfico Osvaldo, quanto por essas outras missões que chegaram depois nas aldeias Yanomami, ele aprende a falar e a escrever em português. Essa informação chega, né? E ele é chamado para trabalhar em postos avançados da FUNAI. Ele trabalha em um antes, a gente vai pular, que é muita coisa. A gente vai falar a partir do momento em que ele começa a trabalhar no posto avançado Demini, ou Demini. Nesse posto, a função dele era acompanhar os agentes da FUNAI em expedições pela floresta amazônica, e aí ele fazia esse meio de campo entre os povos originários que eram encontrados e a FUNAI. O tempo vai passando, até que esse trabalho na FUNAI o leva a Manaus. E aí a gente vai falar disso um pouco mais tarde, ele acha muito estranho a cidade dos brancos, não tinha ido até então, tal. E aí o fato para a biografia dele, ele pega tuberculose. Ele pega tuberculose, a segunda doença grave do Davi Copenaua, e ele fica internado em Manaus. Ele não vai a Manaus a primeira vez para ficar internado, né? Mas nesta época de trabalho na FUNAI, envolvendo a primeira viagem a Manaus, ele fica com tuberculose e ele fica internado, Igor, 1 ano em um hospital de Manaus com tuberculose. Caramba, 1 ano de... Cara, sarampo, tuberculose... Então, assim, antes de tudo, Davi Copenaua é um guerreiro, porque lutou contra muitas doenças, atualmente está lutando contra mais uma enfermidade, mas o homem é guerreiro. Tiago Tártaro, vamos falar um pouquinho mais sobre a malária. Ele saiu do hospital, eu imagino. E o que aconteceu com essa questão do povo da malária, que ele chama no livro? O povo da malária era um grupo que o abordou logo que ele sai do hospital, chamando ele para trabalhar. Era um grupo de trabalho que eu também não registrei aqui, portanto não me lembro se era um grupo mais ligado ao Ministério da Saúde ou alguma coisa mais ligada à FUNAI. E aí ele sai pelas florestas com esse grupo para fazer trabalhos de conscientização e prevenção da malária nos povos indígenas. Por quê?
Aquela época, a questão da abertura de estradas na floresta e do início do garimpo já estava desequilibrando o meio ambiente. E aí, com o desequilíbrio desse meio ambiente, se proliferam os anófilis. Lembra do anófilis letal da Maria Fumaça? Esse é o mosquito da malária. E aí já estava tendo casos de epidemia de malária entre povos ribeirinhos e indígenas. Então o Davi Copenaua passa a ser engajado aí ao povo da malária. Mas vamos falar aqui agora sobre a vida sentimental, afetiva de Davi Copenaua. Afinal de contas, ele chegou a casar, a namorar, a ter uma família dentro da aldeia? Casou-se. Davi Copenaua se casa. Aqui, a gente está falando ainda aqui de anos 70, virada para os anos 80. Ele se casa com uma mulher Yanomami de outra aldeia. Então, ó, o doido lá do livro dos militares, errado aí, ó. Eles eram de aldeias diferentes, é um casamento nem intertribal, é um casamento interaldeias. E ele se muda, ele sai da aldeia onde ele morava, nasceu e morava na juventude, e vai morar, então, na aldeia da esposa. Nessa época, os Yanomamis foram solicitados para auxiliar na construção de uma estrada, é a BR alguma coisa, era uma estrada BR. E durante a prospecção do terreno para a construção dessa estrada, descobriu-se a questão do ouro nas terras Yanomami. Como que é? Quando você nasceu, você nunca viu branco, não? Depois, de repente, chegaram lá, na aldeia. Quem era? Como que foi? Bom, Onde que foi? Então, bom, eu não conhecia. Como eu falo, eu não conhecia nenhum homem branco. Nem minha mãe, nem pai. Nem os parentes. Não conhecia nada. Só os velhos, às vezes as velhas contavam para nós. Mas para ver mesmo, quando assim, nascendo, crescendo, para ver logo os brancos é difícil. Mas eu nunca pensei em encontrar o branco. E você era menino quando eles chegaram? Sim, quando era menino, eles chegaram, não é carimpeiro, não, é comissão de limite, que chegou lá na Maloca Caxibi. E aí você foi correndo ver, você ficou curioso ou não? Sim, Como é que era? Não, eu não fico curioso não, eu fico com medo. Fiquei com medo porque eles ficavam fazendo barulho, gritando, falando diferente, e cheiro de cigarro. Agora, Davi, hoje é verdade que os índios mais jovens, adolescentes, assim, eles têm vontade ou manifestam desejo de conviver, de ser educados junto aos brancos? Isso acontece muito? É verdade? Bom, acontece sim. Acontece, porque eles querem deixar perder, eles pegam a costuma dos brancos. Ele vai para a cidade, vai provando o chá do branco, provando a bebida, o branco vai dando a bebida, para eles deixar como índio. Mas por mim, a minha parte é diferente. Eu posso falar a sua língua, português, mas eu não vou virar branco. Eu posso usar roupa, eu posso usar sapato, mas eu não vou deixar esquecer a minha cultura, a minha tradição, a minha língua, porque é minha. E a língua continua sendo ensinada também? Continua falando o meu nome. Eu vejo almas afogadas nos garimpos. A Chimu também viu, também sentiu, sucumbiu pelo ouro, metal, canibal.
epidemia metálica. Então, é mais ou menos nessa época que começa o flagelo dos Yanomamis, anos 80, com a questão do ouro nas suas terras, né? Mas tu sabe dizer como que isso se deu exatamente? O que era uma... Porque eu imagino assim, como que do nada se era descobriu... para prospecção da terra. Então, eles queriam abrir a estrada, né? Tá. E aí, quando você quer abrir uma estrada, você precisa fazer a prospecção da terra, ou seja, verificar se ali aguenta o asfalto. A geologia do lugar. A geologia do lugar, exato. Então, nesse estudo da geologia da região, que depois foi demarcada como terra indígena Yanomami, eles descobriram ouro. E aí teve uma corrida do ouro, e a partir daí, né, como se já não houvesse problemas o suficiente para os povos Yanomamis, começa também a questão do garimpo ilegal nas proximidades dos Yanomamis. Beleza, nesse momento aí eu imagino, um dia eu estava vendo um documentário sobre isso, eu imagino que nessa época ainda não tivesse todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, né, de grandes retroescavadeiras e todas as máquinas gigantescas que tiram aquela ideia que a gente tinha do garimpeiro ir lá com a peneirinha dele e tal, não sei o quê. Nessa época ainda era assim, né? Artesanal, sim. Ressuscitando antigos pesadelos do mundo. Comedores de floresta. Ele pegou o branco pela palavra, porque o branco falava uma coisa hoje e outra amanhã. Porque até hoje, os brancos prometem. Fica mentindo, enganando os índios. É por isso que o Marejuruna, ele usou o gravador para descobrir que os brancos que prometeu. Se prometeu, então não resolveu nada, tá só fica mentindo. E aí, com o tempo passando, aqui a gente já tá no miolo dos anos 80. Olha que interessante o que o Davi diz aqui na página 324. Abre aspas. Quando comecei a trabalhar na estrada, ouvi pela primeira vez o pessoal da FUNAI falar em fechar nossa floresta. Chamavam isso de demarcação. Diziam-me às vezes: vamos secar a terra dos Yanomami e defendê-la. Se garimpeiros, colonos, fazendeiros invadirem a terra, vamos mandá-los de volta para o lugar de onde vieram. Se caçadores vierem roubar peles de ariranha, jaguatirica, onça ou flechar tartarugas, vamos expulsá-los. Ou seja, começa aqui nessa questão dos garimpeiros, dos caçadores ilegais, dos biopiratas, a questão da demarcação das terras indígenas. Aqui na página 335, o Davi diz o seguinte: depois de ter voltado a trabalhar na FUNAI, tinha visto brancos rasgarem o chão da floresta para construir uma estrada. Eu os tinha visto derrubar as suas árvores, queimá-las para plantar capim. Eu conhecia o rastro de terras vazias, de doenças que tinham deixado ali. Apesar disso, sabia ainda pouca coisa a respeito deles. Foi quando os garimpeiros chegaram que entendi do que realmente eram capazes os Napê. Napê é branco no idioma Yanomami, ou seja, aqui você tem, tanto na página 324 como na 335, esse contexto de que o Davi não mesmo tendo passado todo esse tempo trabalhando com a FUNAI, com o povo da malária e etc., essa questão de ele não sabia até onde os brancos poderiam chegar na sua maldade. Ele não tinha essa dimensão de como os brancos poderiam ser maldosos. É mercúrio que deságua, que contamina o rio fantasma. E Yanomami não fecha os olhos para o mal. E Yanomami lançam flechas. E Yanomami há um gemido que ronda a fronteira da vida, mutilando a ferida aberta de ser. Bom, então o garimpo já está falando de demarcação, então a gente entende que o garimpo vai ter um papel cada vez mais importante. Não o garimpo vai ter um papel cada vez mais importante, mas assim, o problema do garimpo vai se tornando cada vez maior e o Davi vai começando a ter que conviver com isso e tomar certas atitudes que vão mudar o rumo da vida dele, né? Exato. E é justamente aí que o Davi começa a ganhar, inclusive, ressonância nacional.
O Davi narra aqui em uma passagem do livro o embate direto que ele teve com garimpeiros, né? Ele se juntou a um pequeno grupo, realmente de corpo pintado, arco e flecha, e foram lá tirar satisfação com garimpeiros, pedir o óbvio, né? Saiam das nossas terras, inclusive porque o mercúrio está matando os peixes e intoxicando as nossas crianças. Para quem não sabe, para a extração de ouro do terreno é necessário o uso do mercúrio, o que é altamente tóxico. Então Davi aqui registra, inclusive, esse embate que ele tem com garimpeiros direto, né? O Davi registra em determinado momento do livro que em algum momento dos anos 80 chegou-se a ter dezenas de milhares de garimpeiros dentro dos domínios dos Yanomamis, né? Então você pensa, hoje existem 35 mil Yanomamis, né? Então os números divergem, mas olha só, supondo que esse fosse o número naquela época, você teria quase que o mesmo número de garimpeiros do que de Yanomamis. Era muita gente, então você imagina toda a água e toda a destruição que eles faziam. Isso é até interessante para a gente pensar um pouco sobre a amostragem, assim, porque é difícil, realmente é difícil de fora a gente entender a questão da mudança da biodiversidade e como isso causou a mudança na cultura do povo Yanomami. Geralmente, quando a gente pensa assim, não, mas como que alguns garimpeiros, fazendo ali um trabalho artesanal deles, conseguiram poluir rios, conseguiram destruir terras, conseguiram secar terras, tornar as terras improdutivas. Como que tão pouca gente conseguiu fazer isso? E esse trecho que você acabou de falar é interessante porque dá uma ideia do tamanho, né? Porque assim, não era pouca gente, cara. Era basicamente o mesmo número, talvez até maior número de garimpeiros em relação à comunidade indígena. Sim, e isso começou a se configurar como um problema. E é na discussão, no embate com os brancos, nos pedidos de ajuda a quem cuida ali da floresta, né? Então, Comissão de Fronteiras, Polícia Federal, FUNAI, que o Davi Copenaua vai ganhando ressonância regional e nacional. Tanto e esse fato eu achei interessantíssimo quando eu soube, o Davi Copenaua se candidata a deputado constituinte para a Constituição Cidadã de 1988. Né? Ele se candidata para ser constituinte, mas não se elege. Continua encampando lutas para os povos Yanomamis até que existe a conquista, depois de muita luta por parte dos povos Yanomamis, da demarcação, à época da administração do então presidente Fernando Collor, no ano de 1992. Inclusive tem registro de participação do Davi da sessão solene da assinatura do termo de demarcação. Tem ele lá do lado do Collor. Espero que o Davi Copenaua não tenha tido a sua poupança roubada, né? Bom, enfim. E aí ele continua participando de vários eventos, viaja para fora do Brasil. Aqui ele já está hiper conhecido, aqui ele já é uma figura de importância, de peso político internacional, viaja para fora do Brasil, ele registra 3 viagens grandes no livro, a da Inglaterra, né? Então na viagem da Inglaterra, inclusive, registra que ele foi para o Stonehenge, que são aqueles anéis de pedra grandes assim, e aí ele fala, nossa, olha, tinha aqui povos antes dos brancos, os brancos também destruíram essa terra além da nossa, etc. E em Paris e Nova York, é uma coisa que eu achei de se pensar, né? Eu ia falar engraçado, mas não é engraçado. Em Paris e Nova York, ele registra que ele fica bravo quando ele vai nos museus. Em Paris e Nova York, ele foi a museus de antropologia, de cultura, e ao ver objetos indígenas sendo expostos, ele fica bravo, né? E ele tem crises nesses museus. Como é que é? Então quer dizer que a gente é exposição, né? Então pegam as nossas cumbucas, roubam as nossas coisas e colocam aqui nessas vitrines para os brancos verem. Que negócio é esse? Né? Em se falando de biografia, eu acho que é isso.
né, o livro para os registros. Em algum momento ali do começo dos anos 2000, que é quando o Bruce Albert conclui os trabalhos dele, então já tem muito material, os dois vão trabalhando nesse material ao longo dos anos até chegar o livro, primeiro na França, depois no Brasil, né? Mas a gente sabe que a luta do Davi Copenau dos anos 2000 para cá evidentemente não parou. Inclusive ele é um dos cofundadores da Hutucara Yanomami, que é uma entidade que luta até hoje pela vida dessa importante etnia aqui dos nossos povos originários. Muito bem, então, através do livro, a gente conseguiu fazer aqui Você conseguiu, Thiago Tártaro, a fazer uma grande... um plano de entrada, assim, sobre Davi Copenau, entender melhor como é que funcionou a vida dele, pelo menos até a parte ali que o livro cita. Então vamos dar seguimento no próximo bloco, falar um pouco mais sobre os costumes do povo Yanomami. Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona esta sociedade. Thiago Tártaro, no roteiro você colocou vários pontos assim importantes e bem interessantes sobre a cultura Yanomami, né? Mais ou menos como o livro ajuda a descrever a própria etnia. Então me explica um pouquinho mais sobre como funcionou isso, para a gente entender um pouquinho mais sobre como funciona esta sociedade. Isso. O livro A Queda do Céu, pessoal, ele foi usado por mim para o roteiro do Ritual Reahu. Né? Então eu faço apelo de novo, de que vocês ouçam as coisas, porque eu vou falar coisas agora que não tem a ver diretamente com ritual Reahu, né? Por já ter um episódio só para isso, né? Então eu vou falar de alguns outros pontos dos usos, costumes e crenças dos Yanomamis, como por exemplo o caráter cíclico da vida humana, né? Então para os Yanomamis, hoje a gente está encarnado como ser humano. Amanhã a gente pode retornar como um animal. Um animal que hoje é animal, ele pode retornar como ser humano depois. Então a vida é esse ciclo em que a gente está cada hora desenvolvendo uma função na natureza. Uma outra coisa muito interessante aqui que o Davi vem descrevendo, que é a Gente das Águas. A Gente das Águas é uma espécie de sociedade secreta, usando aqui um termo dos ribeirinhos, né? Então seriam encantados que moram no fundo dos rios e eles seduzem os Yanomamis, tanto os homens quanto as mulheres. Claro que sempre do sexo, claro não, né? Mas eles seduzem os homens e as mulheres. Então o Davi Copenau registra aqui no livro que ele estava conversando com um cara mais velho da aldeia dele, e esse cara assim, ele teve em vias de se deixar seduzir por uma mulher do povo das águas e morar no fundo do rio com ela. Não foi assim de última hora, né? Quase como se fossem variações de Boto e Yara, né? Mas é de uma forma muito específica e organizada de outra maneira, né? Muito bacana. Outra coisa que eu achei bem legal é a questão da Casa dos Espíritos. Casa dos Espíritos é assim: quando você é iniciado, quando uma pessoa é iniciado, xamã Yanomami, ele ganha um determinado grupo, uma determinada entourage de espíritos auxiliares chapiripê. Esses espíritos constroem, mais ou menos na região onde o xamã mora, mas no céu, uma casa. Então eles penduram nas costas do céu cordas mágicas, um pouquinho para baixo do céu, desceu, e na outra ponta dessas cordas eles constroem uma casa. E aí é naquela casa que os espíritos que o xamã mais evoca, quando ele inala o pó ritualístico Yakuhana, vão morar. E o mais interessante de tudo, Igor, é que nessa casa dos espíritos do xamã da aldeia é que são curadas as doenças também. É claro que existem rituais no campo físico,
para cura de doenças, mas existe a questão de se curar o espírito. Então, quando um Yanomami que está pelo apoio daquele xamã fica doente, o que acontece? O espírito dessa pessoa vai para a casa dos espíritos, do xamã, daquela localidade, daquela aldeia, e é na casa dos espíritos que o espírito vai ser curado da doença. Ah, entendi. Então, curando o espírito traz a cura física. Existe uma necessidade de cura no plano metafísico para a cura depois no plano físico. Eu acho isso bem interessante. O espírito irá caminhar nos altares do além, acenderá a casa do trovão. Tem a questão que nomeia o livro, que deixou os Yanomamis famosos aqui no milieu do festival, né? Mais recentemente, né? Os Bombaquides como eu, que é a questão da queda do céu. Da onde vem essa questão da queda do céu, e o termo Hutucara, que inclusive dá nome à toada do Ronaldão. Então, é assim, para os Yanomamis, os mundos são colocados em espécies de andares. Então, muito antigamente tinha um andar aqui onde a gente está hoje, e aqui onde a gente está hoje era outro povo que morava. Os Yanomamis, eles moravam tipo no andar de cima, e o nome desse andar de cima é desde sempre Hutucara. O povo que estava aqui embaixo não cuidou direito da terra. Quando você não cuida direito da terra, o céu, ou o que é o céu, o andar de cima, cai. Então, em algum momento, pelos os povos que moraram aqui antes não terem cuidado daqui, Hutucara caiu. De modo que hoje os Yanomamis vivem nesse pavimento que a gente vive aqui hoje, que é o Hutucara. Mas o Hutucara antes era o céu, e aí o Hutucara cai. E aí, acima de Hutucara, que é a nossa terra hoje, tem o céu. E aí os Yanomamis precisam cuidar para que o céu não caia, né? E o que faz com que o céu caia? A epidemia, os maus cuidados com a natureza, o garimpo, as doenças, a branquitude, etc. Então os xamãs e os povos Yanomami no geral precisam cuidar, fazer ali seus rituais, fazer os chapiri dançarem, para que o céu não caia. Porque se o céu cair, a gente vai ser soterrado. E aí quem mora no céu hoje vai passar a habitar a terra. E assim sucessivamente, né? Os céus, em tese, né? Agora eu estou saindo do livro de novo. Se a gente esticar esse conceito, então quer dizer, não cuidou, caiu o céu. Aí o povo que vai morar aqui tem que cuidar. Se não cuidar, cai o céu de novo. E aí os povos anteriores vão sendo sempre soterrados. Consumado, ingerido pela tribo, pelo rito, tua alma, tua força, tua honra para nós me Tiago Tártaro, logo na sequência, no seu roteiro, você fala sobre o trovão. E o trovão é uma simbologia muito utilizada nas toadas, né? Deus do trovão, do caprichoso, etc, etc. Fala um pouquinho melhor sobre o trovão para o povo Yanomami. Eu adoro essa história. O trovão, na verdade, nos tempos imemoriais da humanidade, era o som emitido por uma anta encantada. E aí existe justamente essa narrativa, essa crença de que, nessa época, um grupo saiu para caçar essa anta e a matou e a dividiu ali para comer. E aí acontece alguma coisa, começam a brigar, um cara pega um pedaço dessa anta e joga longe. Vum! Só que ele joga com tanta força que esse pedaço cola no céu. E aí, até hoje, do céu, aonde se colou esse pedaço de carne, é feito o barulho daquela anta encantada de outrora. Eu adoro essa história. Caramba, que história interessante. Eu acho muito legal, muito legal. A origem do trovão. Pô, poderia, por que não os bois levar a origem do trovão pra arena? Pô, tá aí, ó. Olha, se vier de item de 17, eu vou pegar o Davi Copenaua e a gente vai lá cobrar os nossos royalties, hein? Aqueles, né? Brincadeira. Quem sabe, hein?
Shawara, Thiago Carlos. A gente já falou sobre o Shawara um pouquinho antes, né, na história do Oswaldo. Fala um pouquinho mais sobre o que a Shawara significa de fato para o povo Yanomami. A Shawara é a fumaça do metal que sai deles quando eles são extraídos indevidamente da terra, né? Então, em muitas partes do livro, ele chama também isso de epidemia metálica, que é até citado em uma toada do Caprichoso, né? Justamente porque a fumaça da Shawara promove doenças, né? E além disso tudo, essa fumaça o incomoda e faz com que ele caia, né? Então, quando a gente revira muito a terra, a gente tira coisas que estão muito fundo na terra, existe essa tendência de sair uma fumaça junto. Essa fumaça é a Shawara, que sobe, incomoda o céu, faz com que o céu fique perto de cair, né? Provoca a queda do céu, e aí os xamãs Yanomami tem que fazer mais rituais com o pó ritualístico para fazer os espíritos auxiliares dançarem mais, para evitar que o céu caia, porque se isso não acontecer, o céu vai cair. Então a Shawara é esse monstro, né, feito de fumaça, de doença, que assola a humanidade. Shawara é uma poluição que vocês usam aqui na cidade. E fábrica grande, ele sai muita fumaça. Até essa faz fumaça. Para fazer derreter esse material que vocês fazem brilhante, mas a fumaça dele vai para no ar. Porque isso aí vira doença, epidemia. E essa fumaça que ele taca de coração de vocês também. Um dos últimos pontos aqui que a gente vai abordar, que você colocou no roteiro, é o Waiamu. Isso eu realmente nunca ouvi falar, mas existem similaridades com alguns debates que acontecem na dita sociedade ocidental. O que é o Waiamu para o povo Yanomami? Waiamu são grandes debates entre os sábios Yanomami, que costumam durar horas, segundo Davi Copenau. Assim. Então tem argumentação, contra-argumentação. Aí, de repente, um cara chama ajuda, vem um outro cara ajudar ele, o outro chama ajuda, vem um outro ajudar ele, e aí nasce uma síntese disso, essa síntese vira um outro argumento. Então, o Waiamu é o grande debate, é a grande forma de filosofar dos sábios Yanomami, que tanto pode acontecer durante um Reahu, durante o ritual Reahu, como fora do ritual Reahu, né? Então é como eles chamam esses debates. E o último ponto aqui que você colocou foi o pandurismo. Vamos falar sobre o pandurismo para o Yanomami. Isso eu achei muito engraçado. O Yanomami, ele é um povo muito gentil. Então eles adoram doar as próprias coisas, né? Então... quando está tendo o ritual Reahu, vai uma pessoa, vem convidados, né, como a gente disse no outro capítulo. Então é comum que você pegue, que o Yanomami, né, pegue e dê uma faca, um utensílio de cozinha, um adereço, um adorno, e etc. E uma coisa que os Yanomamis adoram, segundo Davi Copenau no livro, é quando eles recebem uma coisa de presente que eles já deram antes. Ou seja, essa ciclicidade, ou seja, eu dou pro Igor uma coisa, ele dá pro Cassius, o Cassius dá pro tio Hélio, o tio Hélio dá pro Cris e o Cris dá pra mim. É muito felicitante para eles, né? Essa questão de esse objeto fez um ciclo, esse objeto ajudou várias pessoas e agora ele está retornando para mim. Eles acham isso o máximo. Contrariamente disso, a Sovina, o pandurismo, é muito criticado, é muito desgostado pelos Yanomamis no ponto de causar um pouco de antipatia. Aquele ali é o pão duro, vixe, nossa.
Olha quem está chegando, né? Isso é raríssimo, né? 99,99% dos Yanomamis. Isso são números meus, tá? O Davi Copenaua não diz isso. Mas ele trata como exceção, é isso que eu quero dizer, os Yanomamis que são punduros. Então tá aí, então, algumas características que o Tártaro resgatou aí sobre a etnia como um todo, né? No próximo bloco a gente vai falar sobre a tal antropologia de branco. Voltamos para o terceiro bloco e você traz aqui para finalizar a antropologia de branco. Mas afinal de contas, de onde que veio isso? É o Davi que vem com esse conceito? Não, é o Viveiros de Castro na introdução. O Davi, ele fala das impressões dele dos brancos, e aí o Viveiros de Castro fala, não, isso aqui é antropologia, né? Então o Davi Copenaua faz um estudo muito detido do que é o branco e de quem é a branquitude. Inclusive, aqui na organização do livro, tá mais pro final, né, nas páginas finais do livro, mas a todo momento ele solta ali alguma coisa. Como, por exemplo, uma coisa que o Davi critica muito nos brancos é a questão do imediatismo, né? O branco é curtoprazista e incapaz de pensar nas futuras gerações, ou seja, essa coisa do lucro agora, do ter mais agora, e não se importar que daqui algumas gerações, se ele continuar nessa coisa frenética, não vai ter mais nada para os filhos e netos dele desfrutarem aqui nessa terra. Outra característica, por exemplo, que o Davi aponta, inclusive aqui na página 224, vou ler para vocês, é a questão de os brancos serem portadores de doenças, né? Então, você veja, você teve sarampo, você teve tuberculose, você teve malária, né? Não registra no livro, obviamente, né? Mas depois de um tempo você teve também a Covid, né? Então aqui na página 224, o Davi fala assim: no primeiro tempo, os brancos estavam muito longe de nós. Ainda não tinham trazido o sarampo, a tosse e a malária para a nossa floresta. Nossos ancestrais não adoeciam como nós hoje. Gozavam de boa saúde a maior parte do tempo, e quando morriam, a fumaça da epidemia não sujava seus fantasmas. Ou seja, ele está falando que as gerações anteriores, que não tinham contato com as doenças dos brancos, eram mais saudáveis, na média, do que os Yanomamis que já sofreram esse contato, né? Por assim dizer. Cara, acho que a palavra que mais me espantou desse relato é a tosse. É bizarro pensar que não havia a tosse no mundo deles, assim, e que a gente levou isso pra lá. Sim. Cara, é muito. Cara, eu não sei se eu tô viajando, mas é muito bizarro pensar nisso. Sim. Como que que cagada que a gente é, né, mano? Nossa. Sim. Meu Deus. E olha que interessante. Para os Yanomamis, nós brancos somos um subproduto. Bom, nós sonho de maneira diferente. Como que Porque a gente sonha com outro lugar que a gente nunca foi. O Xabori leva nosso sonho. Xamanismo espiritual. Ele leva nosso sonho para conhecer onde nunca andou. E vocês só sonha de banco, de dinheiro, de... eu também tenho um sonho bom. Não é só assim, não. Então a gente sonha diferente. Você sonha de ganhar mais dinheiro e trabalhar... Mas esse a gente sonha acordado. Explica um pouquinho sobre Omama. Eu não entendi esse conceito ainda. Omama é o deus Yanomami, né? Então, a religião Yanomami é uma religião monoteísta. Então, o deus criador é Omama. E abaixo de Omama tem os espíritos auxiliares. Mas esses espíritos auxiliares não são deuses, né? São espíritos.
né? O deus é Omama, né? Então, para além disso, eles têm o Yanomami também tem um nome para o deus católico que eles chamam de Teuzi. Ah, então quando você tratou de Teuzi lá atrás, não era exatamente sobre os católicos, mas era sobre o Deus católico, é isso? Era sobre o Deus católico, sim, que o Davi Copenaua difere de Omama. Inclusive, ele diz aqui em algum momento que é muito engraçado essa coisa do Deus dos brancos. E que Deus é esse que não aparece? Né? Então, quer dizer, e nem manda espíritos para se mostrar. Uma das coisas que fez o Davi começar a desconfiar da religião dos brancos é isso. Os Yanomamis, o xamã Yanomami, ele vê os espíritos. Como é que o xamã dos brancos não vê os espíritos? Ah, entendi. Né? Faz Então, todo sentido. Sentido. Então, às vezes ele desconfia que o Deus dos brancos não existe, às vezes ele atribui o Deus dos humanos ao diabo, e aos demônios Yanomami, aos espíritos ruins Yanomami, né? Enfim. A gente fala muito sobre a cosmologia, a cosmogonia, da criação de diversos povos que a gente vê em lendas amazônicas, vê em rituais. Como é que seria a origem dos brancos nessa antropologia do branco? Nós brancos somos vistos pelos Yanomamis como subproduto. Então, Omama estava criando os seres humanos perfeitos ali, né, os bons seres humanos, que seriam os Yanomamis. E quando Omama terminou de fazer os Yanomamis, sobrou uma meleca branca. Aí o que Omama fez? Ele pegou essa meleca branca e jogou para além da onde os Yanomamis conseguiam enxergar. Essa meleca branca foi mutando e gerou os brancos. É uma ótima explicação. Ótima explicação para nossa origem. Inclusive, concordo totalmente. A gente faz muito mais mal do que bem a esse planeta. Então, concordo totalmente com essa espuma branca. Me assumo como espuma branca, sim. Vamos falar um pouquinho sobre morte. Como que seria a antropologia do branco em relação à morte? Então, o Davi Copenaua acha que os brancos se apegam muito aos mortos e ficam falando dos mortos muito demais o tempo todo, né? Inclusive aqui, vamos ver se tem uma citação sobre isso, na página 237. Eles, os brancos, não temem proferir os próprios nomes nem os de seus mortos sem moderação. Não é assim entre nós. Um homem fica logo com raiva se seu nome for pronunciado diante dele e, após a sua morte, será proibido por seus familiares com muita cautela. Ou seja, isso aqui vem, fecha aspas, isso aqui vem num contexto que ele estava falando para nós, de que você, na crença Yanomami, você fala menos dos seus mortos. Né? E os brancos, a gente fica remoendo a morte. Né? Então, a todo momento a gente fala daquela pessoa que foi embora, daquela pessoa que morreu, daquela pessoa que eu perdi, não sei o quê. E para eles não tem isso. Né? Outra coisa que ele acha muito estranha na branquitude, o Davi Copenaua, é a questão da agitação. Então, lembra daquele trecho lá que a gente fala que ele foi para Manaus? Ele não entende o porquê de os brancos gostarem tanto de barulho, de luzes, de confundir os pensamentos, como ele mesmo diz. Né? Então, ele diz que a primeira vez que ele foi para Manaus, ele se sentiu até mal por conta dessa questão da agitação da vida, da falta de contemplação, etc. Né? Que causa, inclusive, a própria Shawara pela qual os brancos são corresponsáveis. Como, por exemplo, aqui na página 306, ele diz assim: a raiva do luto invadiu novamente o meu pensamento. Esse caminho dos brancos é muito ruim. Os seres da epidemia Shawara vêm seguindo por ele, atrás das máquinas e dos caminhões. Será que só a fome de carne humana vai nos matar a todos, um depois do outro? Terão aberto a estrada para silenciar a floresta para nossa presença? Para que construir casas sobre os rastros das nossas? Serão eles realmente seres maléficos, já que continuam nos maltratando assim? Então, quer dizer, note, a Shawara vem atrás dos tratores. Ou seja, o branco é um agente da Shawara. O branco
o portador da Shawara, né? Como a gente já viu aqui, com toda a questão, né? Com toda essa questão. Só para fechar essa questão da antropologia dos brancos, o final do livro é muito interessante, porque o Davi Copenau, em vários capítulos um pouco menores e muito ágeis, ele vai estabelecendo contrapontos, né? O branco é sovina e o Yanomami é generoso. Em um outro capítulo, ele coloca da questão dos brancos não terem a capacidade de aprender com a experiência sensorial e os Yanomamis terem. Em outro, eles falam que os brancos são doentes e eles saudáveis. Ele vai estabelecendo quase como assim, olha, você leu toda a minha história, você leu toda a minha vida, eu fiz uma antropologia dos brancos, mas olha, eu não sou o branco. O que eu quero é falar aos brancos para que eles ouçam a minha mensagem e não tenham mais essa visão torta dos Yanomamis. Ou seja, para concluir esse capítulo, é a questão da, entre aspas, qual seria a função desse livro. E o Davi Copenau vem dizendo isso, é trazer a visão do Yanomami, dada pelo Yanomami, sem a intermediação do branco, para que nós que somos brancos possamos aprender sobre eles e sobre como cuidar da natureza, né, dos recursos naturais, pode nos tirar das epidemias futuras, dos tratores e dessa vida ruim que a gente estabeleceu para a gente mesmo. Esse é o Davi Copenau, essa é a obra assim, essencial para quem quer conhecer os povos da floresta, para quem gosta do festival e para quem deseja reverenciar esse povo importantíssimo para nós aqui hoje. E esse cara que hoje em dia é uma das vozes desse povo aqui pra gente, o meu querido amigo Igor. Muito legal, muita coisa interessante, muito conteúdo. Acho que quem não tinha noção do tamanho do Davi, só nesta pequeno resumo que o Thiago Tártaro fez sobre a introdução e o livro como um todo, conseguiu entender um pouco mais e agora está um pouco mais ambientado com a história desse líder que vai para a Arena esse ano, não necessariamente presencialmente, mas a história dele vai ser contada, a história dele vai ser revivida e tem que ser exaltado mesmo, porque a mensagem dele é muito importante. E no próximo bloco vamos fazer esse destrinchando verso a verso, estrofe a estrofe, desta grande canção do Ronaldo Barbosa que homenageia Davi Copenau, Utukara Yanomami, um canto para Davi Copenau. Yanomami, Utukara é nossa aldeia. Yanomami, Utukara é nossa terra-mãe. Voltamos para o último bloco e era mentira, não vamos fazer não. Não vamos fazer esse destrinchando agora, né? Vamos guardar para o próximo episódio, porque esse era para apresentar o Davi para você. Você já está apresentado a ele. Então vamos te apresentar a toada que vai falar sobre ele no próximo episódio. Essa foi a parte 1, a parte 2 chega logo na sequência, semana que vem, nesse mesmo horário, vai estar saindo mais ou menos sexta-feira, sábado à noite ali, dependendo do tio Hélio. Nosso menino tá muito sobrecarregado de edição, então vamos ter um pouquinho de paciência, mas vai sair com certeza semana que vem a parte 2 deste destrinchandaço, desse destrinchandão. Esse Xabori que segura a Terra Planeta, que cuida, que protege, que controlar quando a Terra está querendo chorar. Então o Xabori, ele não deixa... E a Terra querendo chorar por quê? Porque o povo está morrendo. Branco e índio. Eu acho que ele morre mais que os índios. Você acha que o Xabori chora mais pelos índios que pelos brancos? Chora. E por que você acha que ele chora Xabori, mais pelos índios? ele não pode, ele quer viver ainda, porque os Xabori estão morrendo a doença do branco. Uhum. Então, nosso Yanomami, que está cuidando ao mundo, o céu, se esse Xabori morrer,
quando acaba toda a Xabori, O céu desaba. a Rutucara vai quebrar, cair.